Olá, chegamos a mais um episódio do programa literário Eu Que Fiz. E antes de falar um pouco sobre o nosso convidado desse episódio, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal do Portal Revoluta. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho e fique por dentro das novidades do canal do Portal Revoluta. Bom, o nosso entrevistado de hoje, ele nasceu em São João de Meriti, tem 47 anos, é jornalista, escritor, músico. Eu estou falando do Leonardo Panso. Nesse episódio, o Panso vai falar sobre o livro Superfícies. Na verdade, não é só é um livro e um disco. Podemos dizer que é um projeto grandioso, porque além dele escrever, fotografar para poder ilustrar o livro, né? Daí vem o nome Superfícies. Ele convidou alguns amigos para tocarem com ele nas faixas que compõem esse disco que acompanha o livro. Bom, vou deixar para o Leonardo Panso explicar para vocês como é esse projeto do Superfícies. Então fiquem agora com o terceiro episódio do programa Eu Que Fiz. Fala pessoal do Eu Que Fiz, do Portal Revoluta, canal de livros novo no YouTube. E aqui tô eu, meus bem-te-vis do meu quintal. Eu vou falar hoje sobre meu quarto livro, Superfícies, que é um livro, vou fazer um pequeno resuminho dele. Ele é um livro que tem uns textos curtinhos. Caiu um adesivo que a gente jamais imaginou que adoraria voltar atrás e falar fora Temer. Bons tempos. E chama Superfícies. Ele tem pequenos textos mais curtos, meus pés. Ele tem fotografias abstratas, textos metafóricos. É um trabalho mais... Eu fiquei pensando outro dia se ele é um pouco o nome do Arnaldo Antunes. Será que eu pensei nisso quando eu fiz? Eu espero que não. Então, acho que não. Então é um livro que tem um disco, são 21 faixas instrumentais, e a minha ideia é que a pessoa ouça o disco enquanto está lendo e viajando nas fotos. Em 2010 eu fiz uma viagem comecei uma viagem de 35 dias por 5 países aqui da América do Sul. Então eu tinha algumas ideias, mas não tantas. E eu fui de Buenos Aires até Lima, terrestre. Eu tinha uma passagem Rio-Buenos Aires e 35 dias depois uma passagem Lima-Rio. Então essa viagem é um pouco on the road, do Jack Kerouac. Mas os dois caras que eu li muito na juventude foi o Bukowski e o Kerouac. Então essa é um pouco on the road. Então assim, no meu primeiro dia, no meu segundo, eu peguei um albergue, um quarto coletivo num albergue em Buenos Aires. Isso eu cheguei lá num sábado. E no domingo eu ia tomar um café com um amigo, e quando eu ia sair do meu quarto, tinha uma garotada interessante do país de Gales, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e parecia uma garotada muito legal e tal. Quando eu estava saindo do meu quarto para ir tomar um café com o Mário, entrou um cara no quarto para se hospedar. E cara, quando eu bati com ele, foi uma energia muito ruim. Mas quando eu cruzei a porta, eu voltei. Eu voltei pro quarto, peguei aquela minha bolsinha que você usa dentro da roupa e botei tudo que eu podia ali dentro e fui embora. Não deixei nada, quer dizer, depois eu descobri que deixei algumas coisas no meu quarto.
E fui embora tomar um café com o Mário, com tudo que eu consegui carregar dentro da roupa e tal. Quando eu voltei, esse cara tinha assaltado o albergue, roubado todo mundo do quarto, ele tinha um pé de cabra e tal. Isso é uma longa história, não sei porque eu tô contando isso tudo. E eu tinha uma câmera digital emprestada pela minha amiga Érica, aqui da Vila da Penha, onde eu moro. E ela queria fotos da minha viagem e tal. E no segundo dia já roubaram a câmera da Érica. Então eu fiquei sem câmera, eu não tenho fotos dessa viagem, fiquei sem iPod, foi uma merda e tal. E meu sentimento de energia, a energia ruim do cara era muito óbvia, assim, cara. Foi o episódio mais impactante de energia aí da minha vida, porque acho que é bem louco, assim. E tal. Então, eu fiz toda essa viagem, tive que pagar uma câmera para ela, né? Porque eu peguei emprestado e fui assaltado. Isso foi em 2010, tá? Em 2012, eu saí de férias novamente para 4 países. 4 coisas que eu nunca tinha feito com o Jason tocando, férias mesmo, que eu não fazia desde 2010 e que eu nunca tinha feito antes, de países que eu não conhecia e tal. E essa mesma amiga que me emprestou a câmera digital, Érica, ela falou: vou te deixar a câmera que você comprou comigo e você tira fotos da viagem. Eu falei: não, já fui assaltado, não quero mais. E cara, porra, por que você não pega no Google Imagens e vê uma foto do Big Bang? Tem lá as fotos. Eu não vou tirar foto para te mandar. Acabei que depois eu tirei algumas coisas de celular e tal. Mas o que aconteceu? Eu fiz uma birra com ela. Então nessa época eu já tinha celular. Em 2010 eu não tinha. Eu era negacionista do telefone. Hoje em dia existe negacionista da máscara, existe negacionista das vacinas, né? Eu era negacionista do telefone celular. Mas em 2012 eu já tinha e eu tirei algumas fotos e tal. E aí eu comecei a irritar a Érica, mandando fotos para ela. Ao invés de tirar fotos de lugares bonitos, de coisas da minha viagem, eu comecei a mandar fotos para ela de porta, parede, chão, móvel, televisão, sei lá, de objetos. E ela ficou bem brava comigo. Ela falou: mano, que porra de fotos são essas, cara? E aí veio essa ideia na minha cabeça de: olha, essas fotos têm uma unidade. Elas são superfícies. Então foi daí que veio o tema das fotos, superfícies. Eu fiz todo esse caminho para explicar como que veio o tema superfícies, quando eu descobri que tinha unidade nas fotos abstratas que eu vinha fazendo para tirar para mandar para Érica como sei lá o que. Mas foi isso, foi assim que surgiu esse nome. Eu escrevo em bloquinhos, em caneta e papel, ainda faço isso. Acho que tem bastante a ver, é legal. Você pode fazer isso em qualquer lugar, assim. Mas quando eu tinha 13, 14, 15 anos, o meu sonho era morar em Londres. Eu passei essa primeira semana de férias em Londres completamente hipnotizado pela cidade, aproveitando tudo e tal. Não escrevi uma palavra, uma letra. E quando eu peguei esse primeiro trem de Londres Cardiff, né, o país de Gales, eu tinha meus bloquinhos e tal, e começaram a surgir ideias. Então eu comecei a escrever, tirar as fotos, como eu expliquei antes, e veio essa unidade de fotos abstratas com temas metafóricos, com o nome superfícies. Quase todos os textos foram feitos durante a viagem. E as fotos, eu não lembro assim número, mas eu tirei muita foto na viagem, mas eu continuei no Brasil.
Então, assim, começou a ideia em setembro de 2012, foi quando eu comecei a escrever os primeiros textos e os primeiros textos, as primeiras fotos. Isso eu expliquei antes. Talvez tenha sido a parte mais fácil. Porque como eu decidi que teria um disco, esse disco, ele cabe um parênteses muito grande, tá? Algumas coisas que saíram, você que já ouviu Superfícies, né? São 21 faixas, 21 músicas inéditas e tal. Você que já ouviu, viu que eu acho que em 30 anos, acho não, tá? Em 30 anos, em todo o tempo que eu estive por aí, é o meu disco mais elaborado, mais difícil. Ele tem dezenas de instrumentos, talvez. Ele tem piano, bateria, guitarra, violão de 12, mandolim. Eu gravei vários instrumentos, o que é um pouco estranho, né? Eu mal domino o meu próprio, que é a guitarra, mas eu fiz coisas muito simples, né? Eu acho que precisa muito isso também, cara. Se você ouviu o R.E.M., que é uma banda que eu amo muito, você ouve ali e você vê que o Peter Buck tá fazendo as coisas mais simples do mundo naquele mandolim do Losing My Religion. Então ele não é o Hamilton de Holanda com um bandolim de 10 cordas, mas ele tá tocando. Então, quando eu tô fazendo o bandolim no meu disco, quando eu fiz a escaleta, violões e tal, eu tô sendo o que eu posso ser. Isso é bem interessante quando você acorda de manhã e você é o que você pode ser, não o que você gostaria. Então é legal isso, sim. Mas o disco levou 3 anos. O projeto inteiro não dá para chamar de livro, porque ele é um projeto grande, né? Foto, texto, design, disco, mixagem, masterização, gravação. Então esse disco, ele não existiria sem várias pessoas, mas ele não existiria sem os dois Renatos. Quem são os dois Renatos? Primeiro, o Renato Ribeiro. Ele foi o guitarrista do Gigante Animal e muitas músicas que entraram nos Superfícies, várias dessas ideias, elas já existiam há 10, 15 anos. Inclusive aqueles gravadorzinhos pequenininhos, com aquelas fitinhas pequeninas, e que ficaram velhas, mofadas, fora de rotação. Eu levei 15 anos para descobrir o Renato. Então, quando eu cheguei no Renato Ribeiro Zukauskas, inclusive quem tem o livro vai ver que tem uma faixa chamada Zukauskas, que é uma homenagem ao Renato e à família dele, pelo agradecimento. O que ele fez é incrível, cara. Ele pegou uns cassetes horríveis, fora de rotação e mofados, e ele tinha, quem toca aí acho que vai entender, ele pegou 2 guitarras e ele tirou, ele aprendeu as músicas daquelas fitas numa rotação difícil, tudo mofado, cara. Depois que ele aprendeu, ele transpôs para uma afinação normal, para uma outra guitarra. Então foi um trabalho, cara, que não era qualquer pessoa que podia fazer. Então tem algumas pessoas na minha vida que cara, não tem como fazer esses discos malucos meus sem certas pessoas. E os Superfícies sem os Renatos e sem o Babalu, sem todo mundo, cara. Mas é que, cara, sem o Renato transpor aquelas
e ideias malucas naquelas fitinhas fora de rotação é completamente impossível, né? O Renato fez aquele trabalho de mediúnico e descobrir o que eu estava tocando nas fitinhas velhas de 15 anos fora de rotação. E a gente gravou em São Paulo as 21 faixas, as baterias, que era muito importante para a gente fazer as baterias e as guitarras. Então, o que era mais recente, quem toca guitarra sou eu, e o que é mais antigo, quem toca guitarra é o Renato Ribeiro Zukauskas. Quando eu voltei para o Rio com aquele HD, com aquilo gravado, eu fui para a casa do Renato Rocha, né? Quem conhece aí é o guitarrista do Detonautas, mas para mim é o cara que a gente tinha uma banda em 1990. Ele era o pianista e eu tocava guitarra. O irmão dele era da minha escola, etc. A gente fez alguns shows e eu gravei mais de 50% dos Superfícies na casa dele. E como que a gente fazia? Era difícil fazer, porque ele tem uma agenda muito grande. Você que acha que o Detonautas acabou em 2000, a agenda deles é bem grande. E ele praticamente nunca está em... Cara, praticamente só o vírus faz ele estar em casa sábado e domingo. Então, a gente só podia gravar quando ele estava em casa. Os melhores dias para ele eram segunda e terça, depois dos shows. E eu só podia segunda e terça de 3 em 3 semanas, depois do meu plantão no trabalho. Então a gente passou quase um ano, eu acho que um ano, Renato pode botar aí nos comentários, talvez um ano gravando. Foi isso, assim, foi um disco difícil de fazer, mas eu acho, quando eu ouço, acho que é provavelmente o meu disco mais elaborado. É um disco bem bonito, eu acho. Eu acho que é. Te saúdo, Superfícies, te saúdo Renato Ribeiro e Renato Rocha. Salu. Eu fui pensando, cara, cada faixa sobre quem poderia se encaixar. Então foi um processo bem longo, assim. Então tinha os caras que já estavam no disco, né? Babalu, Renato, os dois Renatos, eu. E aí vinham os óbvios, que eram Davi, Melvin e o Flock nos contrabaixos. E aí, cara, foi mais difícil de ir encaixando as pessoas, assim. Como o Rafael Findas, que é um cara de Aracaju que tocou contrabaixo acústico. Ou o Fernando, que eu conheci num bar em Niterói, quando eu era do Cabeça em 95. Ele era do I Love Santa Claus. E hoje em dia você vê que ele tá no Rats, do Canastra, numa pá de coisa. Ele tocou banjo e trompete. Então foi um processo longo, assim, de escolher as pessoas. Esse processo realmente foi longo. O Martim, que é o guitarrista da Pitty, foi uma das escolhas legais também. Se você olhar a ficha técnica, que não tem como colocar aqui, quem quiser comprar o livro, fala comigo. Eu quero lançar um próximo, mas eu preciso ainda vender alguma coisa dos Superfícies. Não tem como lançar um próximo sem esse processo, impossível. Mas tem uma galera lá, cara, é muita gente que toca no disco, então é legal dar uma olhadinha, é bom. Então quem acompanha a minha trajetória sabe que praticamente desde 97 eu só trabalho com Flock, né? Quando eu saí do Jason em 2011, comecinho de 2011, e aí eu fui lançar o meu primeiro disco solo em 2014, eu acho, o Tempos.
foi quando eu mudei. Acho que precisava realmente mudar. E quem fez a arte gráfica foi o Caio Vitoriano, que hoje a gente chama de Doutor Vitoriano, mora em Portugal, fazendo doutorado. Mas em geral, praticamente tudo eu faço com Flock. Esse livro, Superfícies, eu acho que talvez tenha sido o livro que eu mais perturbei ele, mesmo que pouco, porque quando você convida alguém para fazer uma arte para você, é porque você já sabe o que a pessoa faz, qual é o estilo, qual é o jeito. Então, a tendência é que você não interfira muito. Então, por exemplo, acho que eu pensei nisso antes de falar isso. O Expor é um livro que tem 300 e tantas páginas. E o Superfícies, eu acho que ele tem aqui, ó, 64. O Superfícies tem 64, tem 300 páginas a menos. E o Esporro, se eu não me engano, eu pedi para ele mexer em 2 páginas, se eu não me engano. E o Superfícies eu pedi, eu acho que 8. Então, se você pensar em termos de proporcionalidade, caralho, hein? Tá com português em dia. Eu pedi muito mais. Então é uma questão de detalhes, assim, às vezes você, faz isso aqui e tal, mas em geral eu perturbo muito pouco. Ele trabalha com uma liberdade muito grande, porque já é uma coisa que eu sei que eu vou gostar. Eu só tenho tias, né? Eu não tenho nenhum tio de primeiro grau. Então meus pais só têm irmãs. E as 2 tias, irmãs do meu pai, elas passaram em primeiro lugar para o UERJ, cada uma no seu tempo, e se tornaram professoras. Uma de português de literatura, português e inglês, eu acho, e a outra de biologia. E essa de biologia morava aqui, nessa casa, que é a casa onde eu moro hoje em dia, que eu comprei dessas 2 tias. Então, meu primeiro contato com literatura foi esse através das minhas tias. Dessa minha tia mais velha, na verdade, minha tia Luísa. Quando eu aprendi a ler e escrever aos 3 anos. Quando eu entrei na escola com 4, as pessoas, a diretora queria me pular, porque eu já tinha aprendido, blá blá e tal, tirar uma onda aqui. Mas é que na primeira semana de escola, eu fiz o livro inteiro, o livro de exercício, na sala da tia Júlia. Aí foi meu segundo contato. Meu primeiro contato foi com as minhas tias. E o meu livro de cabeceira, eu acho que eu respondi antes, quando eu falei sobre Kerouac e Bukowski. Os caras que falaram, cara, vai pra estrada, faz umas merda aí fora. E não sei se fiz todas, mas a gente saiu por aí, né? Saiu pra viajar, pra tocar, escrever. Então, On the Road e os livros do Bukowski. Cara, eu tô com um livro aqui, não sei se é só isso, mas é um livro que eu tô um tempo é um livro do Mutarelli, cara, e eu entro e volto e não tá rolando, assim. Eu tenho um problema muito sério de compulsão, em que eu tenho uma coisa muito séria em deixar coisas pela metade. Talvez por isso eu tenha feito muita coisa, porque eu não consigo deixar as coisas pela metade, é muito difícil. Mas esse livro do Mutarelli tá bem difícil de terminar, não sei. Tem um pouco a ver com o momento atual do planeta, com a minha síndrome do pânico, com o transtorno de ansiedade, que causa uma falta de concentração muito grande. Não consigo parar, né? Não consigo parar para ler.
É um pouco mais fácil ler, ver Netflix, essas séries, filmes, são coisas mais curtinhas. Ou Casagastão, Panelaço, são aquelas coisas de meia hora, 25 minutos que você e acaba. Agora, um livro que leva 2 semanas está bem difícil. Eu vou fazer uma coisa meio óbvia, porque é indicar os livros do Cury. Então, o Cury é o Ricardo Cury, um baterista de Salvador, que tocou na Brincando de Deus, acho que no Jink Down, tocou em algumas bandas de lá, como eu aqui. O primeiro livro dele chama Para Colorir, é um livro que está esgotado, você consegue em PDF, eu acho que com ele próprio. Ele tem essa pira de não deixar rolar a reimpressão. Eu acho... Bom, eu não acho uma bobagem, acho que deveria reimprimir, mas ele não pira, ele não quer. E o segundo livro, que é o Tchau, é muito legal também. É um romance baseado no hospital psiquiátrico, no hospital... Psiquiátrico? Peraí. Não, num hospital só. E é um livro muito legal também, eu comprei no crowdfunding dele, que foi super bem sucedido. Eu que fiz crowdfunding mal sucedido, sei como é difícil. Então foi isso. Para indicar um autor independente, seriam alguns, né? Teria alguns caras para indicar. Mas eu acho que a maneira mais sincera seria indicar o Ricardo Cury, de Salvador. E só. Acho que a última pergunta, se for, um beijo para todo mundo. Eu é que fiz. Esse foi o terceiro episódio do programa Eu Que Fiz, com o convidado Leonardo Panso. Espero que vocês tenham gostado. E aqui na descrição do vídeo tem os links para acompanhar os trabalhos do Leonardo Panso, comprar os seus livros, caso vocês tenham interesse, e também conhecer um pouco mais sobre o autor que ele indicou aqui no programa. Obrigada por assistir a esse episódio do programa Eu Que Fiz. E se você ainda não se inscreveu no canal do Portal Revoluta, inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro das novidades do que rola por aqui. Então é isso. Tchau!